E aí, meu povo do... Lesson 27 Days! Tudo bem, meu povo? Estamos aqui mais uma vez para passar a lição número 10. Tem! Tudo bem? Vamos lá, Daniela, fazer uma oração? Faz para a oração, Daniela. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo, que o Senhor nos ajude a entender essa lição e que possamos aprender com ela. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Meu povo, é mais uma chance da gente aprender e passar uma lição para os nossos adolescentes e tirar uma boa lição da lição. E olha, eu achei uma coisa muito interessante. Cara, nós vamos fazer uma leitura. Essa lição vai ser bastante lida, porque ela foi escrita com tanta propriedade, com tantos detalhes, com tantas minúcias, que a leitura vai satisfazer muito bem as aplicações que você tem que passar para os adolescentes. Vamos lá então, Daniela! Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Muito bem, meu povo. E o título da lição é qual, Daniela? Quando serei rei? Quando serei rei? Meu povo, é o seguinte. Nós vivemos numa geração que quer tudo para ontem, para já, para agora. Para essa geração de hoje, um miojo que leva 3 minutos demora muito. O povo quer tudo para já, para agora. A internet tem que ser mais rápida. Quer resolver os problemas tudo em cima da hora, sabe? Meu povo, nós vivemos uma sociedade high-tech, cheia de alta ponta de qualidade, mas vive estressada, vive depressiva, sabe? Não sabe esperar o tempo e a hora, não sabe esperar o tempo para casar, para investir no estudo, para chegar na faculdade, para ter um bom trabalho, sabe? O pessoal anda atropelando as coisas, vivendo num ritmo frenético, pulando fase. A Daniela resumiu muito bem. Meu povo, nós temos que esperar o tempo certo. Em Eclesiastes diz assim, há tempo para tudo. Imaginem Davi. Davi não se tornou rei da noite para o dia. Ele recebeu uma promessa como um adolescente. E só foi se tornar rei aos 30 anos. Isso só de Judá. Depois de 7 anos que ele foi se tornar rei de todo Israel. Imagine quanto que aquele homem teve de perseverar. Quanto que aquele homem teve de lutar. Quantas dificuldades ele passou. Tudo aquilo foi um aprendizado de Deus para a vida dele. E você, adolescente? Está sabendo esperar o tempo certo? Tempo para namoro, o tempo de estudar, tempo de obedecer aos seus pais, que é para a vida toda, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem? Será que nós estamos sabendo entender o tempo? A Bíblia diz assim, ó, a vida e a Bíblia, né? A Bíblia diz assim, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu povo, é aquele que perseverar, é aquele que tem paciência, meu povo. Veja a paciência de Jó, passou tantas dificuldades, tantos problemas, tantas adversidades, mas confiou no Senhor e foi recompensado, foi abençoado, foi salvo. E por que não falar de Davi, que teve um grande exemplo, que foi um adolescente que soube esperar até o tempo certo para se tornar rei, um rei aclamado, um reino de 40 anos. Quantas bênçãos teve na vida de Davi. Daniela, agora só fazer umas breves leituras do texto, que está muito bom o texto. Quer ver? Leia, Daniela, para nós. Em tudo isso, Davi confiou em Deus. Ele confiou que a promessa divina para a sua vida se cumpriria, mesmo quando isso parecia improvável. Para um pouquinho. Gente, quantas promessas tem na Bíblia? Muitas. A maioria são para nós. São de bênção e de salvação. Se agarra a elas, eu sei que aqui no mundo nós teremos aflições, mas Deus diz, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Continua, Dani. Mas quando esse propósito parece distante de se cumprir e a fé enfraquece, como prosseguir e continuar confiando em Deus? Simples. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Aquele que persevera até o fim será salvo. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. É o que Deus fala. A coroa da vida eterna. Vai lá, Dani. Davi se tornou rei primeiramente de Judá. Ele estava com 30 anos de idade quando isso aconteceu. Soube esperar, meu povo. Sabe esperar o tempo. Sabe esperar o casamento para poder ter suas relações. Diz que é no casamento que a gente consome essas coisas. A gente vive numa sociedade hoje que prega que você pode fazer tudo. Meu irmão, a gente não deve vender os nossos princípios. Nós temos que ser fiéis até a morte. Ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. Vai, Dani.
Foi apenas depois de passados 7 anos e 6 meses que as tribos de Israel procuraram Davi e propuseram que ele se tornasse o rei deles. O outro. Pode levar um longo tempo antes que outros vejam e reconheçam que Deus tem visto em você, a pessoa que você é capaz de se tornar. Deus, ele nos vê como uma joia preciosa, mas muitas das vezes nós precisamos ser lapidados. Como o ouro encontrado na natureza todo opaco, todo sujo, precisa passar pelo fogo da provação. Sabe? Deus sabe quais são as pedras preciosas que ele põe na fornalha. Sabe? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados, ele sabia que eram servos seus, que o seu testemunho iam ecoar para a eternidade. Suporte a provação. Saiba que Deus tem um plano em tua vida, assim como teve um plano na vida de Davi. E para você, adolescente, persevere, estude, trabalhe. Você vai ter sua família, você vai ter seu emprego. Deus vai te abençoar. Confie. Vai, Dani. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vale a pena confiar no Senhor. Continue, Daniela. Podemos passar anos sendo preparados para o futuro, mas esses anos nunca serão perdidos. Uma coisa eu ouvi uma vez de um grande pregador. Ele disse assim, ó, as provações são obreiras de Deus. Meus irmãos, são nas provações que o meu e o seu caráter é lapidado e nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Vai lá, Daniela, flash de quinta-feira! O dia da coroação foi marcado. Davi, o homem que tinha sido expulso da corte de Saul, que havia fugido para as montanhas e campinas e para as cavernas da terra para preservar a vida, estava prestes a receber a maior honra que Só um pouquinho. Tu já pensou se ele fosse se ligar só nos problemas, só nas dificuldades? Foi expulso, viveu em caverna, viveu perseguido, era tanta gente tentando matá-lo. Se ele se ligasse só nas dificuldades, ele não teria chegado até lá. Sabe o que ele se firmava todo dia? Eu fui ungido por Deus, eu serei rei. Eu fui ungido por Deus e me tornarei um rei. E assim somos nós. Deus morreu por mim e por você. Ele nos deu a vida eterna. Só uma pessoa pode impedir de você chegar até o céu. Você mesmo. Confie em Deus, confie em suas promessas. E pelos méritos de Cristo, você alcançará a salvação em Cristo Jesus. Amém? Paulo dizia uma coisa faço. Me esqueço das coisas que ficam para trás e sigo para o rumo da soberana vocação em Cristo Jesus. Vai lá, Daniela, continua. O tempo tinha chegado e Davi foi consagrado à sua função como representante de Deus. O cetro foi posto em suas mãos e o povo apresentou seus compromissos de fidelidade. Israel tinha um rei indicado por Deus. Aquele que havia esperado pelo Senhor com paciência viu as promessas de Deus se cumprirem. Uma coisa eu tenho para dizer para vocês como testemunho. Para mim sempre valeu a pena esperar por Deus. Eu nunca fui decepcionado. Os planos de Deus são superiores aos nossos. Deus dá muito mais daquilo que esperamos. Tudo que eu tenho hoje e sou, eu devo a Deus. Eu soube esperar. Tenha paciência. É o que eu posso dizer para você. Persevere. Continua, Dani. Mas quando nós, como Davi, permitimos que Deus assuma o controle de nossa vida, podemos estar certos de que as voltas e mudanças sempre contribuirão para o nosso bem. Amém. E aí, Dani, para fechar? Ele nunca deixou de acreditar que Deus tinha um plano Davi. e que o Senhor estava ao seu lado, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Posteriormente, sua fé foi recompensada quando ele assumiu o trono de Israel. Como jovem, você pode ter certeza de que Deus tem um plano para a sua vida. Os meus planos são infinitamente maiores e melhores do que você pode imaginar. Jeremias 29 anos. Espero ter ajudado vocês, que vocês passem para os adolescentes, que vale a pena confiar no tempo de Deus, que vocês perseverem, que vocês lutem, porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. E Deus tem planos para você, não agora temporários. Ele tem plano para você para a eternidade, para viver para sempre com Ele no céu e depois viver aqui nessa nova terra que será renovada e abençoada. Um beijo, tchau, espero ter ajudado, gente.